Bom dia, nação rubro-negra. Hoje é dia 15 de abril de 2020, são exatamente 8 horas e 8 minutos. É isso aí, pessoal. O que acontece? As coisas mudam de uma hora para outra, né? No começo disso tudo, eu falei que esse lance aí dessa pandemia, que antes de sair da China, estranhamente já era pandemia, estranho, né? Iria prejudicar muito a renovação de contrato de Jorge Jesus. Claro que não seria só isso, eu estou falando em relação à renovação do Mister. Mas só que agora, o que acontece? As coisas mudaram. Porque segundo Mauro César Pereira, o Benfica, que estava querendo Jorge Jesus, ouve aí, eu fiz do mesmo jeito lá. Peguei um pedaço do vídeo dele, mas dei uma transformada aí para vocês verem o que o cara falou. Brasileiro, né? E aí eu recebi uma informação, né, de um jornalista português de que o Benfica estaria decidido a contar com o Jorge Jesus para o ano que vem. Bem, fui averiguar as possibilidades disso, analisando a situação do clube, conversando com pessoas ligadas ao Benfica e tentando entender um pouco mais da situação econômica do clube. Gente, eu explico isso em mais detalhes no meu blog do All Sport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas para resumir, eu faço questão que você acesse. Clica lá, acessa, leia, que você vai encontrar mais detalhes. Mas o Benfica tem problemas hoje com o seu fornecedor de material esportivo, assim como o Flamengo, com relação a pagamentos e tudo, um prazo um pouco mais elástico para pagar. Está prestes a perder um patrocinador importante. O Benfica tem também problemas com seus sócios, são mais de 200 mil, é o clube com mais sócios do mundo e tal, porque eles estão questionando o fato de pagar a mensalidade e não ter jogo. Né? E sem saber se poderão voltar ao Estádio da Luz quando o futebol retornar, porque há a possibilidade de voltar ao futebol sem público. E aí o cara paga, mas não pode ver o jogo. E claro, todas as pessoas praticamente, são raros os casos de pessoas que não estão sofrendo baixas nos seus orçamentos, perdendo dinheiro, ou perdendo até todo o faturamento, dependendo do qual é o seu negócio, né? Do que você se sustenta. Então tudo isso impacta também no corte de algumas despesas que não são essenciais. E o sócio-torcedor do clube não é algo essencial. Você sobrevive sem aquilo. Você acaba cortando, muita gente acaba cortando. Então o Benfica, como praticamente todos os clubes do mundo, acho que todos eles, sofrem as consequências da paralisação forçada do futebol devido à pandemia de coronavírus. Ou seja, é um momento delicado também para o clube português. E aí vem um outro ponto que é bem importante. Bruno Lage, jovem treinador que assumiu o comando do time no começo de 2019, ganhou o título português da temporada passada, está brigando pela conquista do título português 19-20, campeonato parado, um ponto atrás do Porto, vive um momento difícil. E aí, por isso que você começa a ouvir as especulações e tudo, e começa jornalista de Portugal perguntar, o outro do Brasil. O Bruno Lage está sendo questionado por parte da imprensa e pela torcida, porque foi uma vitória só em 8 jogos. E nesse grupo de partidas aí, a eliminação na Liga Europa para o Shakhtar Donetsk, perdendo na Ucrânia e depois empatando 3-3 em Lisboa. Ou seja, o time foi eliminado, o time não vem bem, isso depois de uma sequência aí de 7 vitórias consecutivas, que antecederam esses 8 jogos com apenas um triunfo. E esse pacote de 7 vitórias consecutivas fez parte de uma série de 17 jogos de invencibilidade. Ou seja, o time ficou 17 jogos sem perder e nessa sequência venceu os 7 últimos desses 17 compromissos. Então o Benfica vinha muito bem e caiu. E aí vem as especulações. No entanto, a renovação do contrato aconteceu do Bruno Lage até 2024, no final do ano passado. E ele teve o seu salário inicialmente quase dobrado no começo de 2019, quando saiu do Benfica B para assumir o time principal. E agora o salário dele dobrou. Ele passou a ganhar o dobro do que ganhava. Aí você pensa, poxa, o Benfica está pagando muito bem. A pedida de Jorge Jesus ao Flamengo é mais ou menos 5 vezes o que o Bruno Lage ganha lá no clube português hoje. E se você calcular o quanto ele ganha no Flamengo, o contrato dele ainda vai terminar, esse de um ano, né, em relação ao que passou a ganhar o técnico atual do Benfica, o Bruno Lage, ele ganha mais de 3 vezes o que o Bruno Lage recebe. Então, a diferença é muito grande de salário. Mesmo que o Flamengo não possa pagar nada de aumento, o Flamengo, nessa crise toda, fala, Jesus, vamos renovar nas mesmas condições, ainda assim no Flamengo ele ganhará muito mais do que aquilo que recebe anualmente. Né? O salário anual do Bruno Lage ele é muito menor, mais de 3 vezes inferior àquilo que o Jesus já ganha no Flamengo. Então a diferença é muito grande, os obstáculos são enormes. É muito improvável hoje que o Benfica faça uma concorrência ao Flamengo. Porque renovou o contrato do técnico, prestigiando, apesar de um momento agora difícil que veio na sequência, né? E a diferença de grana é muito grande. Para isso acontecer, eles vão ter que demitir o técnico,
e acertar com Jesus, e o Jesus certamente teria que aceitar em Portugal para voltar para a terrinha, ganhar muito menos do que ganha e poderia continuar a ganhar no futebol brasileiro. Nesse momento, o Benfica não aparece como adversário do Flamengo na disputa pelo técnico. Nesse momento não aparece. Pois é, né? Afetou o mundo todo, né? Afetou o mundo todo e, como ele disse, ele ficando no Brasil, ele ganhará 3 vezes mais se ele não tiver reajuste. Se for para lá, ele vai ficar perto da família dele, mas vai ganhar muito menos. Na minha opinião, ele merece até o que ele pediu, porque ele deu retorno. Deu retorno, mas também tem que pesar, como eu disse, o elenco que o Flamengo botou na mão dele, e esse ano botou mais forte ainda. Ele tem que pesar isso, porque, sem dúvida alguma, ele tem o valor dele. Mas fazer o que ele faz com o time do Flamengo é bem mais fácil do que fazer com o elenco do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. Para fazer o que ele faz, o elenco tem que ter qualidade. O elenco do Flamengo sobra. Aí vão me falar, qualquer um faz? Não, qualquer um não. O Abel não conseguiu fazer. O Dorival conseguiu, com um elenco mais limitado que esse é o Dorival. Se vocês observarem bem os jogos do time com o Dorival, o time jogou bem pra caramba. Uma vez eu vi um cara aqui, um youtuber, ele estava lá no Ninho, ele estava fazendo, ele tem acesso, ele é da rádio, acho que é o Gustavo Henrique. Aí ele mostrou o Dorival dando treino, porra, alta intensidade, treino mesmo, tático. Ele modificou o time. Como eu disse, o time perdeu a chance de disputar até a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2018 com o Palmeiras, por causa de erros individuais, entendeu? Da marcação do Pará no Dudu, no jogo daqui, o Paquetá que quis fazer bonito um gol debaixo da baliza e perdeu contra o próprio Palmeiras, e o Vitinho lá contra o São Paulo, mas essas coisas acontecem, não adianta, essas coisas acontecem. Então, mas eu acho que naquele ano a gente só iria disputar até a última rodada, que o Palmeiras ali estava além da curva, a verdade toda é essa. Aquele ano ali ninguém tirava o campeonato do Palmeiras. E como esse ano tentaram tudo, inclusive os paulistas, mas não conseguiram tirar do Flamengo, esse ano passado, né? Então, voltando ao começo do assunto, o Jorge Jesus tem todas as condições, o Flamengo tem todas as condições de renovar com o Jorge Jesus, sem dar reajuste, ou pelo menos um reajuste muito menor do que ele quer, tá? Por causa, primeiro, da situação aqui no Brasil, a situação no mundo, né? E segundo, que ninguém vai pagar o que ele quer, a não ser que ele queira abrir mão de dinheiro para ir morar lá onde tem a família dele. Aí ele tem esse direito, porque ele já é um senhor de idade também, entendeu? Tá perto da aposentadoria. Isso tudo aí tem que se pesar. Eu acho que o Flamengo, na minha opinião, o Flamengo tem que chegar e renovar sem dar reajuste. Se quiser, isso aí. Se não quiser, contrate outro treinador. E vou falar quem eu gostaria de ver de volta no Flamengo. Dos brasileiros aqui, Dorival Júnior. Gostaria muito de ver ele de volta, mas eu sei que vai ser difícil por causa de política, tá? Mas brasileiro aqui eu só vejo o Dorival para treinar o Flamengo. Tá bom? Então é isso aí, gente. Um bom dia para vocês. Saudações rubro-negras. Flamengo!